Capítulo 4. O solstício de verão era exatamente como eu me lembrava, serpentinas, fitas e guirlandas de flores por todo lado, caixas de cerveja e vinho carregadas para a encosta das colinas que cercavam a propriedade, grão-feéricos e feéricos inferiores chegando em bandos para as comemorações. Mas o que não havia ali um ano antes era Yanfei. A celebração seria sacrilégio, entou ela, se não agradecêssemos antes. Então, todos acordamos 2 horas antes do amanhecer, de olhos vermelhos, e nenhum de nós muito animado para suportar a cerimônia à medida que o sol despontava no horizonte no dia mais longo do ano. Eu me perguntei se Tarquin precisava tolerar tais rituais tediosos em seu palácio reluzente no litoral. Indaguei que tipo de comemorações ocorreriam em Adriata naquele dia, com o grão-senhor da corte estival que chegara tão perto de ser um amigo. Até onde eu sabia, apesar dos rumores entre os criados, Tarquin ainda não enviara notícias a Talin a respeito da visita que Liz, Anren e eu fizéramos. O que o senhor da corte estival acharia agora de minhas circunstâncias trocadas? Eu não tinha dúvidas de que Tarquin soubera. E rezava para que ele ficasse de fora até que meu trabalho ali estivesse terminado. Elas tinham-me arranjado uma capa luxuosa de veludo branco para a cavalgada gélida até as colinas, e Talin me colocara em uma égua pálida como a lua e flores selvagens presas à crina prateada. Se quisesse fazer um quadro de pureza serena, teria sido a imagem que eu projetava naquela manhã, os cabelos trançados para o alto da cabeça, uma coroa de flores de espinheiro branco sobre os fios. Tinha dado batidinhas com ruge nas bochechas e nos lábios um leve toque de cor. Como o primeiro vermelho de primavera sobre uma paisagem de inverno. Conforme nossa procissão chegava à colina, com uma multidão reunida já no topo, centenas de olhos se voltaram para mim. Mas mantive o olhar adiante, para onde Yanfei estava parada, voltada para um altar de pedra rudimentar adornado por flores e os primeiros grãos e frutas do verão. O capuz, para variar, estava abaixado na túnica azul pálido, e a tiara de prata agora repousava diretamente sobre a cabeça dourada. Sorri para ela, minha égua obedientemente parou diante do arco norte do semicírculo formado pela multidão em torno da beira da colina e do altar da sacerdotisa, e me perguntei se Yanfei conseguia espiar as presas de louba logo abaixo. Talin me ajudou a descer do cavalo, a luz cinzenta que precede o alvorecer refletia nos fios dourados de sua jaqueta verde. Eu me obriguei a encarar Talin quando ele me colocou sobre a grama macia, ciente de cada olhar sobre nós. A lembrança levou um brilho ao olhar de Talin, pela forma como seus olhos desceram até minha boca. 1 ano antes, Talin me beijara nesse dia. 1 ano antes, eu tinha dançado entre aquelas pessoas, distraída e alegre pela primeira vez na vida, e acreditei que fosse a maior felicidade que eu havia sentido e que jamais tornaria a sentir. Dei a Talin um leve e tímido sorriso, e aceitei o braço que ele estendeu. Juntos, seguimos pela grama na direção do altar de pedra de Yanfei, os membros da família real de Ibern, Jurian e Lucien seguiram atrás. Eu me perguntei se Talin também se lembrava de outro dia, tantos meses antes, quando eu usei um vestido branco diferente, quando também havia flores espalhadas. Quando meu parceiro me resgatou depois de minha decisão de não seguir em frente com o casamento, alguma parte íntima pressentindo que não era certo. Não me acreditava merecedora, não queria colocar sobre Talin o fardo de uma eternidade com alguém tão arrasada quanto eu me sentia na época. E Liz teria me deixado casar com ele, acreditando que eu estava feliz, querendo que eu fosse feliz, mesmo que isso acabasse com ele. Mas assim que eu disse não, Liz me salvou. Ele me ajudou a me salvar. Olhei de esguelha para Talin. Mas ele observava minha mão, apoiada sobre seu braço. O dedo vazio no qual certa vez repousara o anel. O que ele pensava daquilo, aonde achava que o anel fora parar se Lucien tinha escondido a prova. Por um segundo, tive pena de Talin. Não porque Lucien mentira para Talin, mas porque elas também o fizera. Quantos outros teriam visto a verdade de meu sofrimento e tentaram poupar Talin? Viram meu sofrimento e não fizeram nada para me ajudar.
Talin e eu péramos diante do altar, e Yanfei nos ofereceu um aceno sereno e majestoso. Os membros da família real de Ibern alternaram o peso do corpo entre os pés, sem se incomodar em esconder a impaciência. Branagh fizera queixas pouco sutis a respeito do solstício no jantar da noite passada, declarando que em Ibern não se incomodavam com coisas tão odiosas e seguiam para as comemorações. E deixando implícito, do próprio jeito, que em breve também não nos importaríamos. Ignorei a realeza quando Yanfei ergueu as mãos e gritou para a multidão atrás de nós. Um solstício abençoado para todos nós. Então, teve início uma cadeia interminável de orações e rituais. Os acólitos mais lindos e mais jovens de Yanfei ajudavam a servir o vinho sagrado, ajudavam com a benção dos frutos da colheita no altar, com a súplica para que o sol nascesse. Uma atuação linda e ensaiada. Lucien quase dormia atrás de mim. Mas eu tinha repassado a cerimônia com Yanfei e sabia o que viria quando ela ergueu o vinho sagrado e entou. E como a luz é mais forte hoje, que ela espante a escuridão indesejada. Que exile a mancha negra do mal. Um golpe após o outro contra meu parceiro, meu lar. Mas assenti com Yanfei. Será que a princesa Branagh e o príncipe Dagda nos dariam a honra de tomar este vinho abençoado? A multidão se agitou. Os membros da família real de Ibern piscaram, franzindo a testa um para o outro. Mas eu me afastei, sorrindo alegremente para os dois e gesticulando na direção do altar. Eles abriram a boca, sem dúvida para recusar, mas Yanfei não receberia um não. Bebam e permitam que nossos novos aliados se tornem novos amigos, declarou ela. Bebam e lá vem a noite interminável do ano. Os dois da Yamati estavam provavelmente testando aquela taça em busca de veneno por meio de qualquer que fosse o treinamento mágico adquirido, mas mantive o sorriso imperturbável no rosto conforme os dois finalmente se aproximaram do altar e Branagh aceitou o cálice prateado estendido. Cada um deles mal tomou um gole antes que fizessem menção de recuar. Mas Yanfei cantarolou para os dois, insistindo que passassem para trás do altar a fim de testemunhar nossa cerimônia a seu lado. Eu me certifiquei de que Yanfei soubesse com precisão o quanto eles se sentiam enojados com seus rituais. O quanto tentariam minar a utilidade da sacerdotisa como líder de seu povo quando chegassem. Yanfei agora parecia inclinada a convertê-los. Mais orações e rituais até que Talin foi convocado ao outro lado do altar para acender uma vela pelas almas extintas no último ano a fim de que agora fossem levadas ao abraço da luz quando o sol nascesse. Rosa começou a tingir as nuvens. Jurian também foi chamado à frente para recitar uma última oração que requisitei a Yanfei, em honra dos guerreiros que lutavam por nossa segurança a cada dia. Então, Lucien e eu estávamos de pé, sozinhos, no círculo de grama, com o altar e o horizonte diante de nós, a multidão às nossas costas e ao lado. Pela rigidez de sua postura, pela forma como o olhar desviava ao redor, eu sabia que Lucien agora repassava as orações e como eu tinha trabalhado com Yanfei na cerimônia. Como ele e eu tínhamos permanecido desse lado da linha no momento que o sol estava prestes a irromper sobre o mundo, e os demais haviam sido removidos. Yanfei deu um passo na direção do sopé da colina, e os cabelos dourados caíram livremente pelas costas conforme a sacerdotisa ergueu os braços para o céu. A localização era intencional, assim como a posição dos braços. Ela fez o mesmo gesto no solstício de inverno, de pé no local exato que o sol nasceria entre os braços erguidos, preenchendo-os de luz. Os acólitos de Yanfei discretamente marcaram o lugar na grama com uma pedra entalhada. Devagar, o disco dourado do sol rompeu os verdes e azuis enevoados do horizonte. Luz preencheu o mundo, clara e forte, arremessada diretamente contra nós. As costas de Yanfei se arquearam, o corpo era um mero receptáculo a ser preenchido pela luz do solstício, e o que eu conseguia ver do rosto de Yanfei já estampava êxtase devoto. O sol nasceu, e uma nota contida, emoldurada em ouro, ecoou pela terra. A multidão começou a murmurar. Depois, a gritar. Não para Yanfei, mas para mim. Para mim, resplandecente e pura em branco,
começando a brilhar com a luz do dia conforme o caminho do sol fluía diretamente sobre mim em vez de sobre a sacerdotisa. Ninguém se incomodou em confirmar ou sequer notar que a pedra de marcação de Yanvei tinha se movido 1,5 metro para a direita, tão ocupados com minha chegada ostentosa para notar um vento fantasma deslizar a pedra sobre a grama. Yanvei levou mais tempo que qualquer outro para olhar. Para se virar e ver que o poder do sol não a preenchia, não a abençoava. Libertei a amarra sobre o poder que eu havia liberado em Ibern. Meu corpo se tornou incandescente quando a luz brilhou. Pura como o dia, pura como a luz das estrelas. Quebradora da maldição, murmurou alguém. Abençoada, sussurraram outros. Fiz questão de parecer surpresa, mas conformada com a escolha do caldeirão. O rosto de Talin estava rígido pelo choque, a realeza de Ibern, espantada. Mas me virei para Lucien, a luz irradiando tão forte que refletiu no olho de metal. Um amigo pedindo ajuda a outro. Estendi a mão para ele. Além de nós, eu conseguia sentir Yanvei lutando para recuperar o controle, para encontrar uma forma de virar o jogo. Talvez Lucien também conseguisse sentir. Pois ele tomou minha mão e, então, se colocou sobre um dos joelhos na grama, pressionando meus dedos sobre a testa. Como talos de trigo ao vento, os demais se ajoelharam também. Pois em todas as vaidosas cerimônias e nos rituais, Yanvei jamais mostrara qualquer indício de poder ou benção. Mas Feiri, quebradora da maldição, que livrara Pritian da tirania e da escuridão. Abençoada. Sagrada. Irredutível diante do mal. Deixei que meu brilho se expandisse até que também ondulasse a partir da forma curvada de Lucien. Um cavaleiro diante de sua rainha. Quando olhei para Yanvei e sorri de novo, deixei transparecer um pouco da louba. As festividades, pelo menos, ainda eram iguais. Depois que o estardalhaço e o espanto haviam diminuído, depois que meu brilho sumira quando o sol se posicionava sobre minha cabeça, seguimos para as colinas e os campos próximos, onde aqueles que não tinham participado da cerimônia já sabiam de meu pequeno milagre. Fiquei perto de Lucien, que estava disposto a me agradar, pois todos pareciam divididos entre alegria e assombro, dúvidas e preocupações. Yanvei passou as 6 horas seguintes tentando explicar o que acontecera. O caldeirão abençoará a amiga escolhida por ela, era o que dizia a sacerdotisa a quem quer que ouvisse. O sol tinha alterado o próprio caminho para mostrar o quanto ficara satisfeito com meu retorno. Apenas os acólitos de Yanvei realmente prestavam atenção, e metade parecia apenas levemente interessada. Tanlin, no entanto, parecia ser o mais cauteloso, como se a benção de alguma forma tivesse me perturbado, como se ele se lembrasse daquela mesma luz em Ibern e não conseguisse entender por que o incomodava tanto. Mas o dever o levou a receber os agradecimentos e os bons desejos dos súditos, guerreiros e senhores inferiores, me deixando livre para perambular. Era parada de vez em quando por féricos fervorosos e devotos que queriam tocar minha mão, lamuriar-se um pouco. Antes, eu teria estremecido e me encolhido. Agora, eu recebia os agradecimentos e suas preces com devoção, sorrindo penhorada em parte, eu era sincera. Não tinha problema com o povo daquelas terras, que sofrera com os demais. Nenhum. Mas os membros da corte e as sentinelas que me procuravam. Fiz uma atuação melhor para eles. Abençoada pelo caldeirão, era como me chamavam. Uma honra, eu simplesmente respondia. Diversas vezes repetia essas palavras, durante o café da manhã e o almoço, até que voltei para a casa a fim de me limpar e descansar um momento. Na privacidade do quarto, apoiei a coroa de flores na cômoda e sorri levemente para o olho tatuado na palma da mão direita. O dia mais longo do ano, falei para o laço, mandando também lampejos de tudo o que acontecera no alto daquela colina. Queria poder passá-lo com você. Ele teria gostado de minha atuação, teria gargalhado até ficar rouco da expressão no rosto de Yanfei. Terminei de me lavar e estava prestes a voltar para as colinas quando a voz de Rezan tomou minha mente. Seria uma honra, disse ele, com gargalhadas a cada palavra, passar sequer um momento na companhia de Feiri abençoada pelo caldeirão. Eu ri.
As palavras eram distantes, difíceis. Ser rápida, eu precisava ser rápida, ou arriscaria a exposição. Mais que tudo, eu precisava perguntar, saber. Estão todos bem? Esperei, contando os minutos. Sim. Tão bem quanto podem estar. Quando volta para casa, para mim. Cada palavra era mais baixa que a anterior. Logo, prometi. Ibern está aqui. Terminarei em breve. Ele não respondeu, e esperei mais alguns minutos antes de mais uma vez colocar a coroa de flores e descer as escadas. Quando cheguei ao jardim da varanda, no entanto, a voz fraca de Rezan tomou minha mente mais uma vez. Também queria poder passar o dia de hoje com você. As palavras foram como um punho se fechando em meu coração, e as afastei da mente quando voltei à festa nas colinas. Meus passos pareciam mais pesados que quando segui flutuante até a casa. Mas a mesa do almoço fora limpa e a dança começara. Eu o vi esperando no limite de um dos círculos, observando cada movimento meu. Olhei entre a grama e a multidão e o aglomerado de músicos tocando uma canção tão animada, com tambores e violinos e flautas. Conforme me aproximei, apenas uma corça tímida e hesitante. Certa vez, aqueles mesmos sons tinham me despertado, me fizeram dançar e dançar. Supus que agora mal passassem de armas em meu arsenal. Conforme parei diante de Tanlin, abaixei o olhar e perguntei, baixinho. Quer dançar comigo? Alívio, felicidade e uma leve preocupação. Sim, sussurrou ele. Sim, é claro. Então, deixei que Tanlin me levasse para a dança agitada, girando e me inclinando, com pessoas se reunindo para comemorar e bater palmas. Dança após dança, até que o suor escorresse por minhas costas conforme eu me esforçava para acompanhar, manter aquele sorriso no rosto, lembrar de sorrir quando minhas mãos estavam tão próximas de sua garganta a ponto de estrangulá-lo. A música por fim passou para algo mais lento, e Tanlin nos guiou pela melodia. Quando os demais acharam os próprios parceiros mais interessantes de olhar, ele murmurou. Esta manhã. Você está bem? Ergui a cabeça. Sim. Eu, não sei o que foi, mas sim. Yanfei está, irritada. Não sei. Ela não esperava por aquilo, não acho que ela lide bem com surpresas. Eu deveria pedir desculpas. Um brilho lhe percorreu os olhos. Por quê? Talvez tenha sido uma benção. Magia ainda me surpreende. Se está irritada, o problema é dela. Fingi que refletia, depois, assenti. Aproximei o corpo do seu, odiando cada ponto em que nossos corpos se tocavam. Não sabia como Liz tinha suportado Amaranta. Durante 5 décadas. Você está linda hoje, elogiou Tanlin. Obrigada. Eu me obriguei a olhar para seu rosto. Lucien. Lucien me disse que você não completou o ritual no Calamai. Que se recusou. E deixou que Yanfei o levasse para aquela caverna em seu lugar. Tanlin engoliu em seco. Não conseguia suportar. Mas pôde suportar fazer um acordo com Ibern, como se eu fosse uma mercadoria roubada a ser devolvida. Talvez esta manhã não tenha sido uma benção apenas para mim, sugeri. Uma carícia com a mão em minhas costas foi sua única resposta. Foi tudo o que dissemos durante as 3 danças seguintes, até que a fome me arrastou para as mesas onde o jantar tinha sido servido. Deixei que Tanlin fizesse um prato para mim, deixei que ele mesmo me servisse quando encontramos um lugar sob um velho carvalho retorcido e observamos a dança e a música. Quase perguntei se valia a pena se abrir mão daquele tipo de paz valia a pena, apenas para me ter de volta. Pois Ibern viria até ali, usaria essas terras. E não haveria mais cantoria e dança. Não depois que chegassem. Mas fiquei quieta enquanto a luz do sol se dissipou e a noite por fim caiu. As estrelas brilharam ao ganhar vida, fracas e pequenas acima das fogueiras incandescentes. Eu as observei durante as longas horas de comemorações e podia jurar que me fizeram companhia, minhas amigas silenciosas e constantes. Capítulo 5.
Voltei rastejando para a mansão 2 horas depois da meia-noite, exausta demais para ficar até o alvorecer. Principalmente quando reparei na forma como Talin me olhava, lembrando o alvorecer no ano anterior, quando ele me levou para longe e me beijou durante o nascer do sol. Pedi que Lucien me acompanhasse, e ele ficou mais que feliz em fazê-lo, considerando que o próprio estado de macho com uma parceira fazia com que perdesse o interesse em qualquer tipo de companhia feminina ultimamente. E considerando que Yanvei tentara encurralá-lo o dia todo para perguntar o que acontecera na cerimônia. Vesti a camisola, uma coisinha pequena de renda que usei certa vez para a diversão de Talin e agora estava contente em vestir graças ao suor do dia, que ainda se agarrava à minha pele, e então caí na cama. Por quase meia hora, chutei os lençóis, me virando e revirando, me debatendo. O éter. A tecelã. Minhas irmãs sendo atiradas no caldeirão. Todos se misturavam e oscilavam a meu redor. Eu permiti. A maioria dos demais ainda estava comemorando quando gritei, um grito agudo e breve que me fez saltar da cama. Meu coração retumbava nas veias, nos ossos, quando entreabri a porta, suada e exausta, e caminhei pelo corredor. Lucien atendeu na segunda batida. Ouvi você, o que foi? Ele me observou, o olho avermelhado arregalado ao notar meus cabelos embaraçados, a camisola suada. Engoli em seco, uma pergunta silenciosa no rosto, e Lucien assentiu, recuando para o quarto a fim de me deixar entrar. Nu da cintura para cima, ele conseguiu vestir a calça antes de abrir a porta, e rapidamente a abotou conforme passei. O quarto de Lucien fora decorado com as cores da corte outonal, o único tributo ao lar que deixava transparecer, e observei o espaço escuro como a noite, os lençóis amassados. Lucien se sentou no braço cilíndrico de uma grande poltrona diante da lareira apagada, me observando contorcer as mãos no centro do carpete carmesim. Eu sonho com aquilo, comecei, a voz rouca. Sob a montanha. Quando acordo, não me lembro de onde estou. Ergui o braço esquerdo agora, encolo-me diante do corpo. Não consigo me lembrar de quando estou. Verdade, e meia mentira. Ainda sonhava com aqueles dias terríveis, mas eles não mais me consumiam. Eu não corria para o banheiro no meio da noite para vomitar as tripas. Com o que sonhou esta noite? Perguntou Lucien, baixinho. Voltei os olhos para os seus, assombrada e lívida. Ela me pregou à parede. Como Claire Beder. E o éter estava. Estremeci, passando as mãos no rosto. Lucien se levantou, caminhou até mim. A onda de medo e dor diante de minhas palavras mascarou meu cheiro o suficiente, mascarou meu poder quando meus tendões escuros captaram uma leve vibração na casa. Lucien parou a 15 centímetros de mim. Ele sequer protestou quando lhe envolvi o pescoço com os braços, enterrei o rosto contra o peito morno e exposto. Era a água do mar do Dom de Tarco em que escorria de meus olhos, por meu rosto e contra a pele dourada de Lucien. Ele soltou um suspiro pesado e passou um braço por minha cintura, o outro entremeou meus cabelos para aninhar minha cabeça. Sinto muito, murmurou ele. Sinto muito. Lucien me abraçou, fazendo carícias tranquilizadoras em minhas costas, e acalmei meu choro, aquelas lágrimas de água do mar secarão, como areia úmida ao sol. Por fim, afastei a cabeça do peito escultural, e meus dedos se enterraram nos músculos tensos dos ombros de Lucien quando olhei para seu rosto preocupado. Tomei fôlego profundamente, ofegante, e minhas sobrancelhas se franziram, e entreabri a boca quando... O que está acontecendo? Lucien virou a cabeça na direção da porta. Talin estava parado ali, o rosto era uma máscara de calma fria. A ponta das garras reluzia nos nós dos dedos. Lucien e eu nos afastamos, rápido demais para ser casual. Tive um pesadelo, expliquei, esticando a camisola. Eu não queria acordar a casa. Talin apenas encarava Lucien, cuja boca se contraíra em uma linha fina enquanto ele observava aquelas garras, ainda pela metade. Tive um pesadelo, repeti, um pouco mais forte, segurando o braço de Talin e levando-o para longe do quarto antes que Lucien sequer pudesse abrir a boca.
Fechei a porta, mas ainda sentia a atração de Tallin fixa no macho atrás dela. Tallin não retraiu as garras. Não terminou de conjurá-las também. Caminhei os poucos metros até meu quarto, observando Tallin avaliar o corredor. A distância entre minha porta e a de Lucien. Boa noite, falei, e fechei a porta na cara de Tallin. Esperei os 5 minutos que foram precisos para que ele decidisse não matar Lucien, e então sorri. Eu me perguntei se Lucien teria juntado as peças. Que eu sabia que Tallin viria até meu quarto esta noite, depois que eu o tocara e lhe lançara tantos olhares tímidos. Que eu vestira a camisola mais indecente não devido ao calor, mas para que, quando as armadilhas invisíveis pela casa me informassem do exato momento em que Tallin reuniria coragem para me procurar, eu estivesse vestida adequadamente. Um pesadelo fingido, a evidência plantada nos lençóis retorcidos. Eu tinha deixado a porta de Lucien aberta, e ele estava distraído demais para suspeitar do motivo de minha presença a ponto de se incomodar em fechá-la, ou de reparar no escudo de ar espesso que eu havia colocado em torno do quarto a fim de mascarar o cheiro de Tallin quando ele chegasse. Até que Tallin nos visse ali, enroscados um no outro, minha camisola repuxada, encarando um ao outro tão atentamente, tão cheios de emoção que estaríamos ou apenas começando ou encerrando. Que sequer notamos até que Tallin estivesse bem ali, e aquele escudo invisível havia sumido antes que ele conseguisse senti-lo. Um pesadelo, eu dissera a Tallin. Eu era o pesadelo. Usando aquilo que Tallin temera desde meus primeiros dias ali. Eu não me esquecera daquela briga antiga que ele havia começado com Lucien. O aviso que dera ao amigo para que parasse de flertar comigo. Para que ficasse longe. O medo de que eu preferisse o Lorde de cabelos vermelhos a ele, e que isso ameaçasse todos os planos de Tallin. Fique longe, dissera Tallin a Lucien. Eu não tinha dúvidas de que Tallin agora repassava cada olhar e cada conversa desde então. Sempre que Lucien interviera em meu favor, tanto sob a montanha quanto depois. Sopesando o quanto aquele novo laço de parceria com Ellen teria controle sobre o amigo. Considerando como naquela mesma manhã Lucien se ajoelhara diante de mim, jurando lealdade a um Deus recém-nascido, como se nós dois tivéssemos sido abençoados pelo caldeirão. Eu me permiti sorrir por mais um momento, então, me vesti. Havia mais trabalho a ser feito. Capítulo 6. Um molho de chaves dos portões da propriedade tinha sumido. Mas, depois do incidente da noite anterior, Tallin não parecia se importar. O café da manhã foi silencioso, os membros da família real de Iberne estavam emburrados por precisar esperar tanto tempo a fim de ver a segunda fenda na muralha, e Jurian, pela primeira vez, estava cansado demais para fazer qualquer coisa que não enfiar carne e ovos naquela boca odiosa. Tallin e Lucien, ao que parecia, tinham se falado antes da refeição, mas o último fez questão de manter uma distância segura de mim. De não olhar ou falar comigo, como se ainda precisasse convencer Tallin de nossa inocência. Debati perguntar diretamente a Jurian se ele roubará as chaves de qualquer que fosse o guarda que as teria perdido, mas o silêncio era um descanso bem-vindo. Até que Yanfei entrou feito brisa, cuidadosamente evitando reconhecer minha presença, como se eu realmente fosse o sol ofuscante que lhe fora roubado. Desculpe-me interromper sua refeição, mas há uma questão a discutir, grão-senhor, disse Yanfei, com a túnica pálida rodopiando aos pés quando parou ao meio da mesa. Todos nós nos esticamos ao ouvir aquilo. O que é? Indagou Tallin, emburrado e irritadiço. Yanfei fez de conta que percebeu a presença da realeza de Iberne. Ouvindo. Tentei não rir com deboche do olhar tão nervoso que ela lançou em sua direção e, depois, na de Tallin. As palavras seguintes não foram surpresa alguma. Talvez devêssemos esperar até depois da refeição. Quando estiver sozinho. Sem dúvida uma jogada de poder, para lembrar a eles que ela, de fato, tinha poder ali, com Tallin. Que Iberne também poderia querer permanecer em suas graças, considerando a informação que levava. Mas fui cruel o suficiente para dizer, com meiguice.
Se podemos confiar em nossos aliados de Iberno para irem à guerra conosco, então podemos confiar em sua discrição. Vá em frente, Yanfei. Ela nem mesmo olhou em minha direção. Mas agora estava presa entre um insulto desvelado e a educação. Talin sopesou nossa companhia contra a postura de Yanfei e falou. Vamos ouvir. A garganta branca da sacerdotisa oscilou. Ah! Meus acólitos descobriram que a terra em volta de meu templo está morrendo. Jurian revirou os olhos e voltou a comer o bacon. Então, conte aos jardineiros, ironizou Branagh, retornando à própria comida. Dagdan deu risadinhas contra a xícara de chá. Não é uma questão de jardinagem. Yanfei enrijeceu o corpo. É uma praga na terra. Grama, raízes, botões, tudo, enrugado e doente. Fidaus Naga. Foi um esforço não olhar para Lucien, para ver se ele também reparou no brilho ansioso demais no olho de Yanfei. Até mesmo Talin suspirou, como se visse o que era de fato, uma tentativa de recuperar algum controle, talvez uma maquinação para envenenar a terra e, então, milagrosamente curá-la. Há outros locais no bosque onde coisas morreram e não estão voltando, continuou Yanfei, levando a mão adornada em prata ao peito. Temo que seja um aviso de que os Naga estão se reunindo, e planejam atacar. Ah, eu a irritara. Estava me perguntando o que Yanfei faria depois do solstício do dia anterior, depois que lhe roubei o momento e o poder. Mas aquilo... inteligente. Escondi meu risinho bem profundamente e falei, com suavidade. Yanfei, talvez seja um caso para os jardineiros. Ela enrijeceu o corpo, por fim me encarando. Você acha que está jogando? Eu estava doida para lhe dizer, mas não faz ideia de que cada escolha que fez ontem à noite e esta manhã eram apenas passos para os quais eu a empurrei. Indiquei a realeza com o queixo e, depois, Lucien. Sairemos à tarde para avaliar a muralha, mas, se o problema persistir quando retornarmos em alguns dias, eu a ajudarei a investigar. Aqueles dedos com anéis de prata se fecharam em punhos frouxos nas laterais do corpo. Mas como a verdadeira víbora que era, Yanfei perguntou a Talin. Vai se juntar a eles, grão-senhor? Ela olhou para mim e para Lucien, a observação demorada demais para ser casual. Uma leve dor de cabeça se formava, piorada a cada palavra que Yanfei proferia. Eu ficara acordada até muito tarde e dormira muito pouco, e precisaria de minhas forças para os dias que viriam. Ele não irá, falei, interrompendo Talin antes que ele pudesse responder. Talin apoiou os talheres. Acho que vou. Não preciso de uma escolta. Que ele desvendasse as camadas defensivas dessa frase. Jurian riu com deboche. Começando a duvidar de nossas boas intenções, grão-senhor. Talin grunhiu para ele. Cuidado. Apoiei a mão na mesa. Ficarei bem com Lucien e as sentinelas. Lucien parecia disposto a afundar na cadeira e sumir para sempre. Observei Dagdan e Branagh e sorri de leve. Posso me defender se chegar a esse ponto, garantia Talin. Os Daiamati sorriram de volta para mim. Eu não tinha sentido outro toque em minhas barreiras mentais, ou naquelas que eu trabalhava para manter em volta do máximo de pessoas que conseguisse. O uso constante de meu poder me caçava, no entanto, ficar longe daquele lugar durante 4 ou 5 dias seria um alívio bem-vindo. Principalmente quando Yanfei murmurou para Talin. Talvez você devesse ir, meu amigo. Esperei por qualquer que fosse a loucura que estava prestes a sair daquela boca emburrada. Nunca se sabe quando a corte noturna tentará levá-la embora. Precisei piscar para decidir minha reação. Para optar por me recostar na cadeira, curvando os ombros para a frente, reunindo aquelas imagens de Claire, Diris com aquelas flechas de freixo nas asas, qualquer modo de embeber meu cheiro em medo. Teve notícias. Sussurrei. Branagh e Dagdan pareceram muito interessados diante disso. A sacerdotisa abriu a boca, mas Jurian a interrompeu, falando. Não há notícia alguma. As fronteiras estão seguras. Rezant seria um tolo se abusasse da sorte vindo até aqui.
Encarei meu prato, era o retrato do terror derrotado. Um tolo, sim, replicou Yanfei. Mas um com uma vingança. Ela encarou Tanlin, o sol da manhã refletia na joia no alto de sua cabeça. Talvez se devolvesse a ele as asas da família, ele poderia se acalmar. Por um segundo, silêncio tomou conta de mim. Seguido por uma onda de rugidos que abafaram quase todos os pensamentos, cada instinto de autopreservação. Eu mal conseguia ouvir por cima daqueles urros em meu sangue, meus ossos. Mas as palavras, a oferta. Uma tentativa fraca de me surpreender. Fingi não ouvir, não me importar. Mesmo enquanto esperei pela resposta de Tanlin. Quando Tanlin respondeu, foi com a voz baixa. Eu as queimei há muito tempo. Podia ter jurado que havia algo como remorso e vergonha em suas palavras. TSC respondeu Yanfei, apenas. Uma pena. Ele poderia pagar uma boa quantia por elas. Meus braços e pernas doíam com o esforço de não saltar por cima da mesa e esmagar a cabeça da sacerdotisa no piso de mármore. Mas eu disse a Tanlin, tranquilizadora e com carinho. Ficarei bem lá fora. Toquei sua mão, acariciando o dorso com meu polegar. Encarei Tanlin. Não vamos seguir por esse caminho de novo. Quando me afastei, Tanlin apenas fixou o olhar em Lucien, e qualquer traço daquela culpa havia sumido. As garras se libertaram, cravando-se na madeira marcada do braço da cadeira. Cuidado! Nenhum de nós fingiu que isso era qualquer coisa que não uma ameaça. Era uma cavalgada de 2 dias, mas levamos apenas um para chegar, andando atravessando. Conseguíamos fazer alguns quilômetros por vez, mas Dagdan era mais lento do que eu antecipei, considerando que precisava carregar a irmã e Jurian. Não o culpei por isso. Com cada um de nós carregando o outro, a exaustão era considerável. Lucien e eu carregávamos, uma sentinela, filhos de senhores inferiores que foram treinados para ser educados e vigilantes. Os mantimentos, como resultado, eram limitados, incluindo tendas. Quando chegamos à falha na muralha, a escuridão caía. Os poucos suprimentos que carregamos também atrasavam nossa travessia pelo mundo, e deixei que as sentinelas montassem as tendas para nós, sempre a dama ansiosa para ser servida. Nosso jantar em volta da pequena fogueira foi quase silencioso, nenhum de nós se incomodou em falar, exceto por Jurian, que questionou as sentinelas interminavelmente sobre seu treinamento. Os gêmeos se retiraram para a própria tenda depois de escolherem os sanduíches de carne levados por nós, franzindo a testa para eles, como se estivessem recheados de larvas, e Jurian saiu perambulando pelo bosque logo depois, alegando um desejo de caminhar antes de se deitar. Eu me arrastei para a tenda de lona quando a fogueira se extinguia, o espaço mal o bastante para que Lucien e eu dormíssemos ombros a ombro. Os cabelos vermelhos refletiram a fraca luz da fogueira um momento depois, quando Lucien afastou as abás da tenda e xingou. Talvez eu devesse dormir lá fora. Revirei os olhos. Por favor. Ele me lançou um olhar cauteloso e pensativo ao se ajoelhar e tirar as botas. Sabe que Tanlin pode ser sensível com relação às coisas. Ele também pode ser uma dor de cabeça, disparei, e deslizei para baixo das cobertas. Se ceder a ele a cada paranoia e sempre que ele quiser marcar território, só irá piorar. Lucien desabotou o casaco, mas ficou quase totalmente vestido ao passar para o saco de dormir. Acho que se torna pior porque vocês não. Quero dizer, não fizeram, não é? Enrijeci o corpo, puxando o cobertor mais para o alto nos ombros. Não? Não quero ser tocada dessa forma, não por um tempo. O silêncio foi pesado, triste. Odiei a mentira, odiei pelo quanto parecia sujo usá-la. Sinto muito, disse ele. E me perguntei pelo que mais Lucien pedia desculpas quando o encarei na escuridão de nossa tenda. Não há uma forma de nos livrarmos desse acordo com Ibern. Minhas palavras eram pouco mais altas que o murmúrio das brasas do lado de fora. Estou de volta, estou segura. Poderíamos encontrar uma forma de contornar. Não?
O rei de Iberno forjou esse acordo com Talin com muita esperteza, muita clareza. Uniu-os por magia, magia o atingirá se Talin não permitir que Ibern entre nestas terras. De que forma? Ela o matará. O suspiro de Lúthien soprou meus cabelos. Reivindicará seus poderes, talvez o mate. A magia diz respeito a equilíbrio. Por isso não podemos interferir em seu acordo com Rhysand. Mesmo a pessoa que tenta quebrar o acordo sofre consequências. Se ele a tivesse mantido aqui, a magia que unia você a Rhys poderia ter reivindicado a vida de Talin como pagamento pela sua. Ou a vida de outra pessoa com quem ele se importasse. É magia antiga, antiga e estranha. Por isso evitamos acordos, a não ser que seja necessário, nem mesmo os estudiosos da corte de Urna sabem como funciona. Acredite, eu perguntei. Por mim, perguntou a eles por mim. Sim. No inverno passado, pesquisei a respeito de quebrar seu acordo com Rhys. Por que não me contou? Não queríamos lhe dar falsas esperanças. E não ousamos deixar que Rhys soubesse o que fazíamos, caso descobrisse uma forma de interferir. De impedir. Então, Yanvei empurrou Talin para Ibern em vez disso. Ele estava desesperado. Os estudiosos da corte de Urna trabalhavam muito lentamente. Implorei a ele por mais tempo, mas você já estava longe havia meses. Talin queria agir, não esperar, apesar da carta que você mandou. Por causa da carta que mandou. Finalmente disse a ele que fosse em frente depois daquele dia na floresta. Eu me virei sobre as costas, encarando o teto inclinado da tenda. O quão ruim estava? Perguntei, em voz baixa. Você viu seu quarto? Ele o destruiu, o escritório, o próprio quarto. Ele matou as sentinelas que montavam guarda. Depois que lhes tirou a última gota de informação. Executou-as diante de todos na mansão. Meu sangue gelou. Você não o impediu. Eu tentei. Implorei a ele por piedade. Talin não ouviu. Não conseguia ouvir. As sentinelas também não tentaram impedi-lo. Não ousaram, Feire, ele é um grão-senhor. É de uma estirpe diferente. Imaginei se Lúthien diria o mesmo se soubesse o que eu era. Estávamos encurralados, sem opções. Nenhuma. Era entrar em guerra com a corte noturna e Ibern ou nos aliar a Ibern, deixar que eles tentassem causar problemas, e, então, usar essa aliança em nossa vantagem mais adiante. O que quer dizer? Sussurrei. Mas Lúthien percebeu o que dissera e retificou. Temos inimigos em todas as cortes. Ter a aliança de Ibern nos fará pensar duas vezes. Mentiroso. Mentiroso treinado e inteligente. Soltei um suspiro pesado e sonolento. Mesmo que agora sejam nossos aliados, murmurei, eu ainda os odeio. Uma risada de escárnio. Eu também. Acordei. A luz ofuscante do sol entrou na tenda, e eu sibilei. A ordem foi abafada pelo grunhido de Lúthien quando ele se sentou. Fora ordenou Lúthien a Jurian, que nos olhou uma vez, riu com deboche e saiu andando. Eu havia rolado para o saco de dormir de Lúthien em algum momento, qualquer ardil de fato em segundo plano devido à minha necessidade mais urgente, calor. Mas não tinha dúvidas de que Jurian guardaria a informação para atirar a Talin quando voltássemos, tínhamos dividido uma tenda e estávamos muito aconchegados quando acordamos. Eu me lavei no córrego próximo, o corpo rígido e dolorido depois de uma noite no chão, com ou sem a ajuda de um saco de dormir. Branagh caminhava até o córrego quando terminei. A princesa me deu um sorriso frio e curto. Eu também escolheria o filho de Beron. Encarei a princesa sob sobrancelhas franzidas. Ela gesticulou com os ombros, aumentando o sorriso. Machos da corte outonal têm fogo no sangue, e trepam como se o tivessem mesmo. Suponho que saiba por experiência própria. Uma risadinha. Por que acha que me diverti tanto na guerra? Não me incomodei em esconder o asco.
Lucien me viu encolhendo o corpo diante de si quando as palavras de Branagh se repetiram pela 10ª vez em minha mente 1 hora depois, enquanto caminhávamos na direção da fenda na muralha. O que foi? Indagou ele. Sacudi a cabeça, tentando não imaginar Ellen sujeita àquele fogo. Nada respondi, no momento que Julian xingou adiante. Ambos nos movemos ao ouvir o xingamento disparado por ele e então corremos ao ouvir uma espada sendo desembainhada. Folhas e galhos me açoitavam, então chegamos à muralha, aquele marcador invisível, terrível, zumbindo e latejando em minha cabeça. Nos encarando diretamente pelo buraco, ali estavam 3 dos filhos dos abençoados.